A que assina um contrato para a requalificação da Marginal 12 de Julho, uma obra avaliada em 38 milhões de euros. O Primeiro-Ministro anuncia conjunto de obras que vai dinamizar a economia nacional. O Ministro dos Negócios Estrangeiros recebe o embaixador de Cuba e presidente do Grupo de Amizade, França, São Tomé e Príncipe. Boa noite. O Presidente da República reconhece que o nível socioeconómico da população degradou, segundo Carlos Villanova, não por culpa do imposto sobre o valor acrescentado IVA, mas sim por causa da sua aplicação fraudulenta. O chefe de Estado São Tomense esteve em presidência aberta no distrito de Caué. A reportagem é uma cortesia da RTP África. Caué é o mais extenso distrito do país e onde a pobreza extrema, segundo as estatísticas, é mais acentuada em São Tomé e Príncipe. O distrito do sul do país recebeu em presidência aberta o chefe de Estado são tomense. Carlos Villanova reuniu com os líderes comunitários de diferentes localidades e ouviu inúmeras preocupações, desde a falta de água tratada, de energia, de vias de acesso, degradação de infraestruturas, até a crise socioeconómica. Um pacote de feijão está a 40 dobras. Um quilo de arroz está a 35 dobras. A pessoa ganha quanto? 100 dobras. Como é que sustenta-se uma família em sua casa? Sou Presidente da República. Ilustre homem. Não está certo. Nós acabamos de ouvir aqui quilo de arroz. E muitas das vezes até um tomate já cobra IVA. Isso é especulação ou não é? Esta comunidade compadece muito com febre tifoide. E isto é uma doença de origem hídrica. O presidente promete exercer magistratura de influência junto do governo na tentativa de minimizar os graves problemas que afetam a população são-tomense. Este exercício é para que, de facto, eu sinta das pessoas o que mais lhes aflige. E exercer essa magistratura de influência que eu tenho estado a fazer e vou continuar a fazer foi a única promessa que lhes fiz. E pode ser que neste período de elaboração do Orçamento de Estado nós consigamos resolver em diferentes localidades problemas também diferentes, não é? E é o que eu espero. O presidente reconhece que o nível socioeconómico da população degradou-se não por culpa do IVA, mas por causa da sua má aplicação. Tem-se gritado muito o imposto, o IVA. IVA veio substituir impostos. Do meu ponto de vista, IVA é uma necessidade, mas é preciso que se explique, porque há um uso fraudulento da aplicação do imposto e agravando a vida das pessoas. Daí, segundo o chefe de Estado, é preciso mão dura das autoridades no sentido de pôr termo a este estado de coisas. O Presidente da República disse que está preocupado com os inúmeros problemas que afetam a população. Prometeu exercer a sua magistratura de influência junto do governo na tentativa de minimizá-los. Há problemas que incomodam muito. A violência doméstica, os abusos sexuais, a educação de qualidade, as infraestruturas escolares, as vias rodoviárias, como disse, os transportes escolares. Eu, neste mês de outubro, nas comunidades que visitei, não sai da minha cabeça as crianças de tenra idade, entre 5 e 10 anos, a fazerem 8, 9 quilómetros no meio rural, sem povoações e sozinhas a irem para casa. Alvos fáceis. Como é que pode-se exigir aprendizagem de qualidade a uma criança que tem que fazer 8, 10 quilómetros, ida e volta, portanto, 2 vezes aí? Porquê? Mesmo havendo infraestruturas de veículos escolares, não há como ir lá porque as estradas não são transitáveis. Bom, isso para lamentar apenas algumas delas e para dizer que saio daqui mais fortalecido e com um dever acrescido de velar por essas pessoas. Por isso é que eu pedi que elas viessem aqui, porque a comunidade, o distrito é muito grande, é o maior, as comunidades são muito dispersas e ir a todas não conseguiria fazer esse exercício. E eu prometo que vou exercer essa magistratura de influência e aos poucos irmos resolvendo os problemas. Porque constatei também
que nem tudo são soluções à base de dinheiro. Muitas vezes é explicar às pessoas como aceder aos centros administrativos que podem resolver os seus problemas, que elas também não sabem. E então este exercício foi feito assim para que de facto possamos servir as pessoas. Está assinado o contrato entre o Governo e a empresa ACA para a requalificação da Marginal 12 de Julho. O ministro Adelino Cardoso, que presenciou a assinatura do contrato, disse que as obras deverão ter início ainda este ano, mas o processo vai depender do reassentamento das pessoas que serão afetadas com a sua execução. As obras estão orçadas em cerca de 38 milhões de euros. Há muitos que a Marginal 12 de Julho, que é o espelho da capital de São Tomé, reclama por uma intervenção profunda. A assinatura deste contrato para a requalificação da Marginal 12 de Julho entre o Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente e a empresa ACA representa mais um pontapé de saída para um novo visual da Marginal. Nós, portanto, acabamos de assinar o contrato, mas existe ainda um período que nós temos que fazer das reassentamento das pessoas afetadas pelo projeto. Só depois assim teremos o plano de gestão ambiental e social aprovado pelos financiadores e assim daremos o início ao lançamento da primeira pedra para começar a empreitada. Nós esperamos que dentro deste ano façamos todos os esforços, a equipa toda em trabalho, para que tenhamos, portanto, todo o processo de deslocação das pessoas afetadas pelo projeto. Refiro-me a São Pedro, que nós temos as vendedoras de peixe, de frutas, os pescadores. Portanto, nós teremos um período de reassentamento dessas pessoas afetadas pelo projeto. Assim, lançaríamos, portanto, a primeira pedra para a execução do trabalho. Novo rosto é o que se espera com a concretização desta obra, que deverá ter em conta alguns aspectos. Teremos dois aspectos muito importantes. Um dos aspectos é a proteção costeira e outro é a utilização da beleza para o nosso turismo e assim o país sai a ganhar, a economia cresce e assim nós poderemos oferecer mão de obra a nossos santomenses que realmente precisam do trabalho para viver o seu dia a dia. 38 milhões de euros é quanto deverá custar as obras financiadas pelo Banco Europeu de Investimento e o Governo de Países Baixos. Ainda assim, o Governo terá que suportar alguns encargos. Há uma parte que o Governo tem que suportar, que andam por volta de $500 milhões de dólares. Portanto, isso é o reassentamento, mais alguma indemnização que o Governo tem que fazer para as pessoas que forem afetadas. Vamos fazer todos os esforços, portanto, até o final do ano, para que tenhamos tudo resolvido para o lançamento da primeira pedra. 3 anos é o tempo previsto para a conclusão e entrega da obra. O primeiro-ministro anunciou um conjunto de obras que deverá arrancar brevemente e que vai permitir um aquecimento da economia são-tomense. Patrício Trovoada também anunciou a vinda para este mês de novos grupos geradores para a EMAI. O governo anuncia que ainda este mês vão chegar ao país novos grupos de geradores com vista a ultrapassar a crise energética. A rede da EMAI vai receber mais 10 megas que irá contribuir para melhorar a situação de energia elétrica. Nós pensamos que até o final do ano haverá sinais, por exemplo, no setor energético, todo esse mês de outubro irão chegar novos geradores para um total de 10 megas. Sabem que hoje, com os problemas da avaria, etc., estamos a produzir cerca de 12 megas, mas chegam 10 megas suplementares dentro de poucos dias. Por conseguinte, nós voltaremos a uma oferta de eletricidade no mínimo de 20 megas, não é? E as pessoas sentirão isso. Ainda este ano, as obras de requalificação do aeroporto internacional deverão arrancar. Temos o concurso
digamos, o convite para a requalificação do aeroporto. Estamos bastante otimistas que isso começará logo as obras ainda no final de dezembro, pelo menos nas primeiras semanas de 2024. O concurso público para a recuperação das pontes da Zona Norte será lançado, incluindo a estação de água potável de Lembá. E as obras de requalificação de toda a Marginal 12 de Julho, segundo o Primeiro-Ministro, finalmente vão começar. Assinamos o contrato finalmente para a requalificação da Marginal 12 de Julho. Nós temos, dentro de algumas semanas, que lançar o concurso para as pontes do norte do país. É evidente que isso tudo irá trazer um pouco mais de aquecimento na nossa economia, mas não é só isso. Como acabamos de dizer, há o engajamento dos parceiros para novos projetos. Nós temos o BADA, que irá retomar as obras depois da destruição que houve das enxurradas no norte do país, da estação de água de Lembá. Uma missão do Fundo Coitiano deverá brevemente chegar ao país para avançar com o projeto do novo hospital. Finalmente, uma missão do Fundo Kuwait que virá dentro de algumas semanas para retomarmos o dossiê do hospital. Eu acredito que sim, quer dizer, que nós temos perspectivas ainda tímidas, mas boas perspectivas de começarmos a inverter o ciclo em São Tomé e Príncipe. Inverter o ciclo para um desenvolvimento de São Tomé e Príncipe é o que espera o governo nos próximos tempos. Veja daqui a pouco, Governo de São Tomé e a FAO dão início à elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca e da Aquacultura em São Tomé e Príncipe. O embaixador de Cuba, acreditado em São Tomé e Príncipe, agradeceu esta terça-feira o que considera ser de apoio firme do arquipélago contra o bloqueio dos Estados Unidos ao seu país. Alex González Garcia foi esta terça-feira recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe. O chefe da diplomacia são-tomense também recebeu hoje o presidente do Grupo de Amizade França-São Tomé e Príncipe. Cuba e São Tomé e Príncipe têm uma cooperação que vem de há vários anos. E o embaixador de Cuba, que reside em Luanda, veio ao país para pedir apoio à candidatura cubana do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, cuja discussão está agendada para o próximo mês de novembro. Tenho o honor e o prazer de conhecer ao novo ministro de Relações Exteriores, o Sr. Gareth Guadalupe. Eu tive a honra de conhecer o novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Agradeci a posição firme do seu país face ao bloqueio dos Estados Unidos contra o meu país. Para nós é a solução. Também tive a oportunidade de agradecer a firme posição de São Tomé e Príncipe, a candidatura cubana ao Conselho dos Direitos Humanos e outra série de iniciativas em temas multilaterais. Por la posición firme de su país a la candidatura cubana al Consejo de Derechos Humanos y a otra serie de iniciativas en el tema multilateral. O diplomata cubano lembrou que São Tomé e Príncipe e Cuba têm uma histórica relação na base da qual se desenvolvem sobretudo a cooperação nos domínios da educação e saúde. Al canciller, la intención, la voluntad de mi país de manter essa cooperação. Neste momento, manifestei a intenção do meu país de manter essa cooperação. Nesse sentido, temos uma brigada de 8 médicos cubanos em várias especialidades e Cuba também oferece de forma gratuita bolsas de estudo em medicina aos estudantes de São Tomé e Príncipe. Queremos manter este tipo de cooperação e, se for possível, reforçar. Tivemos uma conversa frutífera e cordial, o que é bom para as nossas relações bilaterais. Un diálogo cordial e fructífero sobre o futuro de nossas relações bilaterais. Ainda hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades recebeu a presidente do Grupo de Amizade França-São Tomé e Príncipe, Géraldine Bornier, que também é deputada do Parlamento francês, encontra-se de visita ao país à frente de uma delegação que inclui o embaixador acreditado em São Tomé e Príncipe. Je suis présidente du groupe d'amitié, donc très heureuse de venir découvrir le pays. Et puis évidemment, c'est un groupe d'amitié qui a vocation à améliorer
perpétuer des relations d'amitié avec le Sao Tomé. Et puis Tenho muita honra de visitar este país. Evidentemente que somos um grupo de amizade que tem uma vocação de melhorar as relações de parceria com o vosso país e estabelecer diferentes outras relações. Conversamos sobre eventuais ajudas que poderão ser atribuídas a São Tomé e Príncipe pela França, do estado das relações entre os nossos dois países. Falamos também da situação global do país, das necessidades, tudo isso na base das relações de amizade que existem entre os nossos dois países. Puisqu'elle intervient pour Sao Tomé. Et puis on a parlé également de la situation globale du pays, des besoins de Sao Tomé, et puis voilà, et puis des relations d'amitié que nous avons entre nos deux pays. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades recebe o embaixador de Cuba e a presidente do Grupo de Amizade São Tomé e Príncipe, França, no âmbito do acordo de cooperação. O governo são-tomense e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, deram início esta terça-feira à elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca e da Aquacultura. O referido plano visa estabelecer linhas orientadoras para o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional. O workshop para a elaboração do Plano de Desenvolvimento das Pescas e da Aquacultura teve início esta manhã de terça-feira no Hotel Praia e vai durar 2 dias. Neste workshop, os participantes vão analisar e discutir vários problemas ligados ao setor das pescas e da aquacultura, incluindo as leis que regulam o setor. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, com o apoio do programa EAF-NESN, tem trabalhado na efetiva implementação da abordagem ecossistêmica às pescas, através de quadros políticos, jurídicos nacionais. Como parte deste trabalho, alguns representantes de São Tomé e Príncipe participaram no passado ano 2021 num workshop regional para desenvolver as capacidades e o uso de uma ferramenta importante que é o diagnóstico sobre a implementação da abordagem ecossistêmica para as pescas, através de quadros políticos e jurídicos, desenvolvido pela FAO para apoiar os países a tomar medidas necessárias para melhorar a implementação da abordagem ecossistêmica das pescas, através de, como dissemos anteriormente, este quadro jurídico e político. O governo santomense entende que este workshop deverá determinar o desenvolvimento do setor das pescas de São Tomé e Príncipe e criar melhores condições para o desenvolvimento da economia nacional. Nós, como governo, sabemos aquilo que queremos para São Tomé e Príncipe, e então já temos um alinhamento, uma estratégia, e falamos disso, como sabemos falar, e a parte técnica terá que executar como a ciência diz. Para nós é importante esse momento, porque já é mais do que a altura para nós tirarmos o maior proveito do mar, que são 160 vezes maior do que a terra. Ficamos aqui a lutar entre nós por causa de um espaço tão pequeno, quando temos uma imensidão de água e com muitas riquezas para explorar. E hoje em dia, com o avanço tecnológico, o homem deve aproveitar da tecnologia para poder explorar a natureza, mas sempre respeitando-a, porque também quando exploramos a natureza de forma desequilibrada, isso pode tornar perigoso para nós. De acordo com as estatísticas do Ministério das Pescas, cerca de 40 mil famílias santomenses vivem das pescas. A maioria exerce esta atividade de forma informal e não está inscrita na Segurança Social. Ainda não temos alguns documentos, ainda não conseguimos ajustar os intervenientes às pescas ao sistema de segurança social e proteção social. São questões que nós estamos a trabalhar. Nós vamos trabalhar nesta estratégia de forma a garantir que, seja ele qual for o governo, pudesse seguir uma linha de orientação, assim como existe uma política, uma carta política agrícola, assim como existe um documento estratégico para a redução de pobreza. Nós queremos dar ao sector das pescas um horizonte de 10 anos para experimentarmos uma nova era para o sector pesqueiro. Daí que o novo plano de estratégia de desenvolvimento do setor prevê melhoria de condições de trabalho e de vida dos pescadores
e a garantia do desenvolvimento da economia nacional. Um trabalho que está a ser feito por vários quadros técnicos nacionais e a sociedade civil, incluindo pescadores e palaês, com apoios de consultores estrangeiros do FAO. Um esforço estrangeiro que o ministro não vê com muito bons olhos, porque não abre portas de oportunidades para os santomenses que têm conhecimentos para dar. Nós não sentimos bem pagar um consultor 40, 50 mil, quando estamos a pagar um técnico nosso aqui $400, $500. Bom, mas é uma questão que eu trago aqui hoje para começarmos a pensar uma nova forma para poder ajudar São Tomé e Príncipe, porque nós não podemos só estar a estender as mãos, porque um dia também nós, quando estendermos a mão, já não é para receber, mas sim para dar. O plano tem duração para 10 anos e poderá ser adotado por qualquer governo no exercício da sua função. Israel continua a apertar o cerco a Gaza. Notícia para acompanhar depois do intervalo. Obrigado pela preferência. Boa noite.